Então, pessoal, nessa aula de hoje eu queria falar com vocês um pouco sobre o uso da função 67, tá? Na proteção de subestação transformadora em cabines de média tensão, tá? Ao contrário do que algumas pessoas pensam, né, a função 67 ela não é só utilizada quando o cliente ele tem algum tipo de geração, né, distribuída que possa estar contribuindo eventualmente para um curto-circuito na rede da concessionária. Ele tem que usar mesmo sem ter, né, esse tipo de geração distribuída, né, um cliente que só tem uma carga, né, que não tenha nenhuma geração. Em algumas situações ele precisa utilizar o relé direcional, né, na proteção da sua cabine primária. E nesse caso aqui, né, nesse vídeo eu vou explicar para vocês ali em quais situações que isso seria necessário, tá? Eu trago aqui como exemplo para vocês aqui, tá? Esse aqui é um diagrama elétrico retirado da norma de uma concessionária, né, que mostra aqui o sistema de distribuição deles de 34,5 kV, tá? O sistema primário de distribuição. Então ele começa aqui com uma subestação aqui em 69 kV, né, que vem do Sistema Interligado Nacional, da rede de subtransmissão. E aí ele passa aqui por esse transformador aqui, né, que alimenta a rede de distribuição, né, a subestação de distribuição. Ela rebaixa aqui de 69 para 34,5. E nessa concessionária, esse nível de 34,5 ele é utilizado aqui nessa configuração aqui Y aterrado, tá? Os transformadores têm que ter essa conexão aqui no primário. Então aqui ele mostra, né, por exemplo, um alimentador tronco que sai aqui da subestação e alimenta esse cliente aqui, né? A gente vai supor que isso aqui é um cliente grande aqui, um grande consumidor aqui de energia dessa concessionária, que tem a sua cabine primária aqui, né, com seu transformador de grande porte, por exemplo, na ordem de alguns MVAs, né, por exemplo, 5 MVA. Ele tem o primário aqui ligado, né, conforme a rede aqui em estrela aterrado no primário e delta aqui no secundário no nível de 13,8 kV, tá? Então esse aqui é um grande consumidor, né? Por isso que ele tem o transformador nesse nível de tensão primária aqui e nessa configuração aqui por norma da concessionária, tá? Então estrela aterrada no primário e delta no secundário. O que acontece aqui, né? A grande questão da função 67, né, é que assim, ó, se eu tiver, por exemplo, curtos circuitos ali que ocorram ao longo do alimentador de distribuição, né, que é nesse nível aqui de distribuição, ele é usualmente radial, né, ou seja, ele não tem malhas fechadas, né? Ele tem uma fonte de alimentação e várias ramificações, né? Essa aqui é a rede radial. Então, se eu tiver algum curto-circuito qualquer aqui ao longo da rede da concessionária, né? E a gente está falando de curto monofásico, né? Que é curto que tem retorno pela terra, que gera sequência zero e tal. O que vai acontecer é que uma parcela da corrente elétrica ela vai voltar aqui pelo transformador, pelo neutro, né? Do transformador que é aterrado, né? Aqui desse cliente aqui, podendo gerar então um acionamento aqui indevido do relé de proteção do cliente, né, que protege esse transformador aqui, né, que é o sistema de proteção que está em rede primária, em 34,5 kV. E aí causando indevidamente a atuação dele, né, porque o curto-circuito ele é ao longo do alimentador tronco aqui da concessionária ou de qualquer ramificação lateral que possa ter, né, desse alimentador tronco aqui para cima, para baixo, enfim. Não é papel do relé do cliente aqui atuar, né? Tem que atuar a proteção aqui, os religadores ou elos fusíveis aqui da concessionária. Né? A única situação que esse cara aqui tem que atuar é para um curto aqui que for interno à cabine de transformação dele aqui, né? Por exemplo, aqui no secundário do transformador, né? Aí sim, ele tem que atuar aqui e efetuar o desligamento aqui do transformador, né, para extinguir o curto-circuito. Mas para curto-circuitos que estejam fora, né, da cabine aqui, né, ao longo do sistema de distribuição, esse cara aqui não deve atuar. Mas para que isso aconteça, a gente tem que utilizar, né, a função 67 aqui no relé que protege esse transformador. Se a gente não habilitar essa função, né, os curtos, como eu falei, que aconteçam aqui ao longo desse alimentador, eles vão retornar por esse neutro aterrado aqui, né, e vão retornar aqui um valor aqui igual nas três fases de corrente, né, a corrente sobe por aqui, se subdivide em três fases iguais, e aí causaria, né, a atuação do relé desse cara aqui. Então, para evitar que isso aconteça, né, o relé direcional ele atua, né, ele é colocado aqui em cima da função 50 e 51, para detectar a direção, né, da corrente, né, do fluxo de potência, melhor dizendo, e impedir que esse relé aqui atue então para curtos-circuitos que estejam fora da zona de proteção dele, né, ou seja, que estejam aqui ao longo do alimentador. Tá? Aqui mostra também mais um transformador de distribuição, né, aqui embaixo, então ele tem a configuração Y aterrado porque é para distribuição direta, né? Então o secundário já é em baixa tensão, 220, 127, então é para atender aqui clientes residenciais, comerciais de baixo porte, né, de carga. Então ele é já em baixa tensão, né? E tem que ser em configuração Y aterrado para entregar o neutro aqui, né? Já esse cara aqui que é um grande consumidor de energia, né? Um cliente primário aqui, ele por norma aqui tem que ter essa configuração aqui que é estrela aterrado e delta no secundário, né? Recebendo a tensão aqui em 13,8 kV no secundário dele.
Outra questão aqui é, vocês podem ver aqui que tem um transformador de aterramento, né, ou um transformador zigue-zague aqui, que está no secundário do transformador. Para que serve isso aqui, né, para que ele é colocado, né? Primeiramente, para quem não sabe, né, o que é a função do transformador de aterramento, né, eu posso deixar na descrição uma aula onde eu já falei sobre isso, mas basicamente é para prover caminho de retorno para a falta monofásica, né? Então ele permite o retorno da sequência zero, enquanto que ele bloqueia, né, componentes de sequência positiva e negativa. Porque eu só quero pegar a sequência zero, né, que é ali o que tem no curto monofásico, né, a corrente que vai retornar pelo neutro aterrado aqui desse transformador aqui zigue-zague. Então, se ocorre aqui no secundário uma falta, né, como isso aqui está em delta, a gente sabe lá pelos modelos de sequência zero do transformador que ele, por uma falta monofásica, né, se eu não tenho nada aqui, se eu não tenho esse transformador aqui, o relé aqui não ia, né, não ia ter como saber, né, a proteção não ia atuar, ia ficar a fase aqui, né, caída no solo, por exemplo, sem nenhuma atuação, sem nenhuma corrente, né, por causa da sequência zero. Então esse transformador ele é colocado aqui justamente para prover, né, o caminho de retorno aqui e conseguir sensibilizar a proteção. Mas esse aqui não é o foco do nosso vídeo, né? Estudar isso daqui é mais a questão da função 67, né? Por aqueles motivos lá que eu falei para vocês, né? Da questão dos curtos circuitos monofásicos que possam ocorrer aqui na rede de distribuição da concessionária. Curtos trifásicos ou bifásicos que não envolvem a terra não teria problema, tá? Porque eles não retornariam pelo neutro. Isso aqui é só para curto monofásico, né? Que é um dos tipos de curto-circuito mais comuns ali que pode acontecer na distribuição. Então, subindo aqui, a gente tem a nossa rede elétrica aqui de casa, né, que a gente vai fazer uma simulação, né, que vai ser na próxima aula, né, no Anafaz. A gente tem aqui, por exemplo, o sistema de distribuição aqui que vem desde o barramento infinito, né. Aqui a gente tem a barra do sistema interligado nacional, né, equivalente, e aqui a impedância, né, que a concessionária fornece, né, na carta de impedância, né, que ela oferece para o projetista, né, para quem vai fazer os ajustes aqui de proteção desse relé, desse cliente aqui, que no caso está simbolizado aqui, né, por esse transformador. Vocês podem ver então aqui que a gente tem uma rede, né, que é 34.5 kV aqui, né, na parte vermelha, e aqui tem o transformador que rebaixa, né, para 13.8 kV, que é o secundário. Então essa impedância aqui é a impedância acumulada, né, que a concessionária vai te dar até a barra de subestação dela, que é essa daqui. E aí depois eu tenho a impedância aqui do alimentador, né, que é essa impedância aqui desse trechinho aqui, tá, desse alimentador aqui, que é ele que sai desde da subestação da concessionária e vai até o cliente, né, a barra de alimentação do cliente. Aqui eu poderia ter outros alimentadores laterais, né, que derivam desse alimentador tronco, mas nesse caso aqui, né, para simplificar um pouco, a gente vai supor aqui que a gente tem esse alimentador aqui, só, e depois na fase eu vou colocar um aqui lateral para simular um curto-circuito, né, num eventual alimentador que eu possa ter aqui em derivação, para vocês verem que existe corrente de retorno aqui pelo neutro desse transformador. Então, supondo que isso aqui seja um transformador de 34,5 para 13,8, tá? Um transformador de alta potência, por exemplo, um 5 MVA, tá? E aqui o que acontece, né? A gente vai estudar o efeito de um curto-circuito aqui exatamente na barra 3, tá? Que é a barra de alimentação aqui do transformador, mas também poderia ser a barra 2 ou alguma barra lateral aqui, né? Do sistema aqui que possa ter eventualmente, né, alguma derivação aqui do alimentador tronco. E aqui em cima a gente tem um diagrama, né, de sequências positiva, negativa e zero para estudo do curto monofásico aqui na barra 3. Por que isso aqui está ligado em série? Né? Justamente porque é para um curto monofásico. Né? A gente já estudou lá nas aulas de curto-circuito, né? E quando eu tenho um curto monofásico, eu tenho que ligar, né, os três diagramas de sequência positiva, que é o primeiro aqui, sequência negativa e sequência zero, eu tenho que ligar os três em série e ligar eles no ponto de curto-circuito, tá? Então aqui, onde é que está o curto-circuito? Está na barra 3. Então aqui no diagrama eu tenho que localizar onde está a minha barra 3, que é esse ponto aqui. Tá nos três diagramas, exatamente esse daqui, né, que está à frente do relé. Então essa impedância aqui, que é a impedância acumulada, né, até a subestação da concessionária, é esse Z1SE aqui na sequência positiva, Z2SE na sequência negativa e Z0SE na sequência zero. Aí depois eu tenho a impedância do trecho, né, do alimentador que sai da subestação da concessionária e vai até a barra do cliente, que é essa daqui, ó, Z2AL de alimentador, né, Z1 aqui na sequência positiva, Z2 na negativa e Z0 na sequência zero. Depois eu tenho o R aqui, que é o religador, né, ou o relé, na realidade é o relé de proteção aqui da cabine primária aqui desse cliente aqui. E aqui eu tenho a impedância de sequência positiva, negativa e zero aqui do transformador, tá? Supondo aqui que seja um modelo de núcleo envolvido, né? Ele tem esse modelo aqui na sequência zero, ele é dividido aqui em duas impedâncias e no secundário em delta aqui, né? Ele fica aberto na sequência zero justamente para essa configuração aqui, tá? Enquanto que na sequência positiva e negativa ele é só uma impedância aqui, né? Que fica aberta. E aqui o relé, né? Que protege essa cabine aqui, então ele está simbolizado aqui
justamente para a gente ver em quais sequências, né, que o relé vai ser sensibilizado na passagem da corrente. Então, se eu simular um curto monofásico aqui na barra 3, tá, vocês podem ver o que vai acontecer aqui. Ó. Eu vou ter uma corrente elétrica, né, que vai passar sempre por aqui, e detalhe, vocês podem ver aqui que ela nunca vai passar pelo relé aqui na sequência positiva e na sequência negativa, porque isso aqui está aberto, né, então a corrente não passa por esse trecho aqui. Mas já na sequência 0, ela vem por aqui, ela sobe aqui, ela vai subdividir em duas partes. Uma parte vem pela esquerda, né, que é a contribuição da rede da concessionária, e uma parte vem pela direita, né, e sobe pela impedância do transformador, justamente porque ele é um Y aterrado aqui. E aí essa corrente de sequência 0, sim, vai sensibilizar aqui o relé, vai passar por aqui. E isso na prática, né, quando a gente estiver falando aqui no domínio das fases, isso vai se refletir em uma corrente que vai subir pelo neutro aqui e vai subdividir em 3 partes iguais aqui nas fases A, B e C, né, para contribuir com o curto-circuito aqui, né, a gente supor um curto na fase A aqui da barra 3, tá? Então é isso que vai acontecer na prática. E aí justamente por existir essa contribuição aqui desse transformador, né, é que eu devo ter o elemento direcional aqui que detecte, né, que essa corrente está subindo por aqui, e evite, né, que esse relé aqui que protege esse transformador atue, justamente porque a falta ela é na barra 13, então é a proteção da concessionária aqui que tem que atuar, né? Supondo, claro, que eu não tenho nenhuma geração distribuída aqui no transformador, tá? Aqui na barra secundária aqui do cliente, isso aqui é um cliente só com carga normal, sem nenhuma geração. Então agora na próxima aula a gente vai então fazer a simulação, tá? Agora que vocês já entenderam o conceito, né, e o porquê que a gente tem que utilizar a função 67 aqui em determinadas redes em determinadas cabines, né, de proteção de clientes aqui que operam nesse nível de tensão, justamente pela imposição, né, da concessionária aqui, né, da rede ela ser dessa forma aqui em Y aterrado e permitir, né, o retorno de corrente elétrica pelos transformadores. Então na próxima aula a gente vai ver a simulação do Anafaz, tá? A gente vai dar valores aqui, né, pegar uma simulação de um estudo de caso real aqui e colocar valores aqui, né, de sequência positiva, negativa e zero nesses trechos aqui, pegar um transformador real também, colocar os dados dele e a gente vai ver aqui como os curtos-circuitos monofásicos, na prática, eles geram retorno, né, de corrente pelo transformador e avaliar o uso da função 67, né, comprovar aqui que ela tem que ser utilizada. Então, pessoal, nessa aula era isso, tá? Qualquer coisa aí deixar nos comentários, tá? Não esquece do joinha no vídeo aí, que isso é importante para o canal. Até a próxima aula, então, obrigado, valeu!